Vamos trazer o nosso convidado, que já está aqui na bancada, para explicar uma dissertação de mestrado, uma pesquisa, um projeto desenvolvido no LAIS da UFRN, apontando possíveis fraudes na aplicação dos recursos públicos no Sistema Único de Saúde. Essa pesquisa revela que emendas parlamentares, inclusive aquelas do chamado orçamento secreto, que a gente aborda muito aqui na bancada, podem ter sido utilizadas de forma irregular nos municípios do Rio Grande do Norte, que supernotificaram atendimentos, além da capacidade dos municípios, da situação, da quantidade de habitantes. É uma investigação que traz uma proposta inovadora, o uso da inteligência artificial no combate a desvios de verbas públicas. Quem explica agora é o professor Ricardo Valentim, diretor executivo do LAIS. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Ana, boa tarde, Georgia, Túlio, todos os que estão nos ouvindo, né? Você já fez uma boa introdução aí, Georgia. Esse trabalho, nós começamos ele durante a pandemia de Covid-19, né? Nós fomos procurados pelo Ministério Público Federal para desenvolver um ecossistema tecnológico que ficou conhecido como Fiscaliza RN. Vocês devem ter ouvido falar isso aí. Na época existia um GT Saúde do Ministério Público Federal e a equipe do LAIS, junto com pesquisadores do Instituto Federal e também técnicos do próprio Ministério Público Federal, a gente desenvolveu uma tecnologia que todas as compras públicas que emitiam notas fiscais eletrônicas, elas passavam por essa tecnologia, né? E aí a gente conseguiu descobrir várias coisas, também já usando o que a gente chamava de processamento de linguagem natural. O que é isso, para quem está ouvindo a gente? É a capacidade que o computador, que a gente desenvolve através dos algoritmos, para que os computadores consigam interpretar texto. Porque os computadores são muito bons para compreender a lógica matemática, mas o texto não, ele é descritivo, ambíguo. Então nós conseguimos fazer isso e já trouxe excelentes resultados. Por exemplo, na época, o Ministério Público publicou um relatório mostrando que haviam compra de medicamentos vencidos, que tinham medicamentos que eram comprados, mas o código identificador do medicamento era frango, isso justamente para ter sonegação fiscal, porque tem questão tributária relacionada a isso. E esse projeto ele ganhou tração, nós fomos apresentar no Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde formalizou 2 projetos conosco. Um projeto para formação de auditores no Brasil todo, então o LAIS hoje é responsável por formação de 400 auditores, alguns desses do Tribunal de Contas da União, outros da CGU, mas majoritariamente do DENASUS, que é o departamento do Ministério da Saúde, responsável pelo controle interno, né? Ou seja, a nível de município, de estado e da União. E esse trabalho ele foi evoluindo dentro dessa tecnologia que a gente desenvolve, que utiliza inteligência artificial. São 5 instituições de referência no Brasil que desenvolvem: a Fiocruz, o Albert Einstein, o CPQD, que é uma instituição de desenvolvimento de tecnologia, a Fiocruz Brasília e o LAIS, né? E uma das partes que a gente tinha para desenvolver era analisar regulação do acesso. Existe fura-fila? Tem alguém passando na frente? Por quê? Porque aqui no estado a gente desenvolveu uma tecnologia para a regulação. A outra relacionada a hortas e próteses, inclusive tem uma defesa amanhã de mestrado, que é do Luca Pareja, ele vai defender o mestrado dele, e o trabalho dele é sobre regulação do acesso, e a gente mostra algumas questões relacionadas à oncologia, e a outra também relacionada a hortas e próteses. Todos esses trabalhos... Hortas e próteses em relação a quê? A fraude nisso aí? Fraudes. Fraudes como? Eu não preciso de uma prótese... Superfaturamento, dispensação de equipamentos para pessoas que não teriam necessidade, superdimensionamento de equipamentos ou de componentes desses equipamentos para usuários. Você falou da pesquisa, mas nesse estudo, o que vocês identificaram assim que mais chamou a atenção em relação a justamente essas fraudes, esse rastreio, esses números, né, que a inteligência artificial conseguiu detectar? Isso. O que a gente chama mais atenção, quando a gente olha para a história do Sistema Único de Saúde, que você tem mais de 30 anos, né? Você tem a reforma sanitária ali na época da Constituinte, e ele vem desde esse período que o SUS sempre utilizou a tecnologia da informação e comunicação, ou seja, sistema de informação. Mas por que essas fraudes acontecem no SUS? E eu fui convidado pela Procuradoria-Geral da República, dei palestra o ano passado num GT, num grupo de trabalho só de saúde digital para vários procuradores do Brasil, em Curitiba. E uma das coisas que por que a gente foi para lá? Para mostrar o resultado desses estudos que a gente está publicando agora. Então, o que chama mais atenção nós estamos no ano de 2025, Túlio, né, Georgia, e nós temos sistemas que são muito frágeis. Ou seja, esses sistemas, eles não têm mecanismos, sistemas de informação, eles não têm mecanismos robustos para evitar essas fraudes.
Então, o que esse relatório publica, se vocês lerem lá no final, o mais importante não é apontar o indício de fraude. O indício de fraude foi consequência do estudo que a gente fez. A gente nem estava mirando nisso, né? Mas a gente descobriu isso daí. Mas a recomendação mais importante é: o Sistema Único de Saúde, ele precisa urgentemente reformar o seu ecossistema de tecnologia. Por quê? Porque todos esses sistemas estão vinculados a ele, repasses de recursos para municípios, para Estado e para os prestadores de serviço, né? O governo federal agora, ele está anunciando que os hospitais que têm dívidas, né, tributárias, eles poderão compensar essas dívidas fazendo as cirurgias. Isso é maravilhoso, né? Você vai aumentar, inclusive, vai reduzir as filas, vai aumentar a rede assistencial. Mas isso também precisa ser controlado. Então a pergunta que a gente faz é: como é que vai ser esse controle? Você vai estar realmente pagando ou descontando, fazendo esse crédito para quem está devendo para procedimentos que de fato aconteceram? Porque quando a gente vai estudar, a gente percebe, inclusive, que tiveram procedimentos que foram feitos em pessoas que já faleceram. Em casos concretos, o que é que foi identificado? Assim, quais Pronto, no caso fraudes? desse estudo, tem vários estudos e a gente vai publicando ele aos poucos. Desses mais recentes. Desses que a gente publicou da defesa da semana passada, o que nós observamos é que muitos municípios no Brasil todo, isso não é um problema do Rio Grande do Norte. Isso começou com um escândalo que teve no estado do Maranhão. Muitos municípios no Brasil, principalmente... Maranhão foi o quê? Maranhão foram várias coisas, mas o que chamou mais atenção foi um município onde todas as pessoas teriam supostamente extraído todos os dentes. A prestação de contas do município foi em relação à parte odontológica. Isso, na prestação eles lançaram os serviços como se toda a população tivesse extraído todos os dentes. Na verdade, mais do que o número de habitantes que existe. O consumo de papo aumentou. É a cidade dos banguelas. Das pessoas desdentadas, né? Aí o que é que acontece? Isso daí chamou a atenção. Então nós começamos a fazer um estudo paralelo. No Maranhão foi o pessoal do Ministério Público junto com a CGU, e aqui fomos o LAI junto com o Ministério Público Federal, numa cooperação que nós fizemos também com o Ministério da Saúde. Então existe uma cooperação técnica para compartilhamento dos dados. No estudo que nós fizemos, nós descobrimos, por exemplo, municípios com 10 mil habitantes, aonde todos os habitantes, no período de um ano, todos eles fizeram 256 consultas ortopédicas. Aqui no Rio Grande do Norte? Aqui no Rio Grande do Norte, mas em outros estados também. Não, mas quer trazer para cá, pro Qual Rio é o Grande do município? Norte. Qual foi o município? Aqui eu não lembro, mas nos relatórios você tem, porque são vários. A gente fez um estudo para quase todos os municípios do Brasil. Já pensou, todos os habitantes de uma mesma cidade foram 250 vezes ao ortopedista em um ano. E qual o problema disso, Ana? Por que isso é um indício forte de fraude? Com certeza. Por quê? Porque primeiro você não tem esse número de ortopedista para atender todas as pessoas. Então você imagina que um município com 10 mil habitantes vai ter, Túlio foi prefeito, sabe, vai ter no máximo 2 unidades básicas de saúde. Então, e você quase todo dia do ano. E 24 horas por dia. 2/3 do ano as pessoas estariam fazendo. Como é que essas pessoas seriam atendidas nesses estabelecimentos de saúde nesses municípios? Então, esse é uma das coisas que a gente mapeou. Então, o sistema, uma das partes da inteligência que nós colocamos é a capacidade, primeiro. Agora, isso passou assim, como é o Ministério, os órgãos de controle, eles não têm... Existe no estudo, a gente mostra que tiveram algumas glosas. Porque tem prestação de contas para o Ministério da Saúde pagar e tudo mais. No estudo a gente mostra que houveram algumas glosas, mas as glosas elas são insignificantes em relação ao montante. Mas, professor... Poderia ter mais. E não se trata de erro, foi investigado também não se foi um erro de digitação. Não foi erro de digitação, por quê? Isso a gente pode afirmar categoricamente. O estagiário geralmente é culpado dessa história, né? Não, no Maranhão botaram a culpa no estagiário. Mas, professor, o senhor chegou a falar, e Jorge, na abertura aqui, falou nessa questão de emendas e do orçamento secreto. Qual é o link que tem disso aí? Deputados ou senadores mandaram emendas para essas fraudes? Eu não vou relacionar isso à questão dos políticos. A gente sabe que emendas parlamentares, principalmente as federais, elas vão ser de senadores ou de deputados. O que a gente fez foi, existe alguma coincidência entre esse volume de procedimentos com suspeita de fraude ou com inconformidades técnicas, né? E o aumento do volume das emendas parlamentares para esses municípios onde aconteceram isso, sim. Então, isso o relatório ele mostra. Então,
como esse orçamento ele é secreto e é difícil você ter rastreabilidade, mas só em a gente identificar o orçamento que foi mandado para esses municípios e o aumento discrepante desses procedimentos já é algo que merece ser investigado. O Laís, ele não faz isso. A responsabilidade do Laís é técnica. Isso aí seria o MPF, né? É isso que tem que fazer os seus ministérios públicos. Mas quando o senador Stevenson Valentim, por exemplo, né, cobra a prestação de contas detalhada de todos os procedimentos de saúde da emenda que ele encaminhou. Então, de certa forma, há uma razão, uma proteção para o parlamentar que faz isso quando uma prefeitura ela não faz essa prestação de contas detalhada. Hoje o que está discutindo, e foi uma das coisas que a gente fez, eu elaborei um texto que o Ministério Público solicitou, como é que a gente poderia fazer para corrigir esses problemas com relação às emendas? Porque a emenda parlamentar, elas não vão acabar. Né? Eu só acho que poderia mudar a forma de se fazer emenda parlamentar no Brasil, né? Porque se a gente for estudar as emendas parlamentares, você tem dois momentos, né? Um momento antes do primeiro mandato de Dilma e um momento no segundo mandato de Dilma, que foram, por que eu estou botando isso? Não tem a ver com questão política, tem a ver com momento político. Naquele período, quando a presidente Dilma foi empichada, o Eduardo Cunha, que era presidente da Câmara, ele colocou as emendas impositivas. De lá para cá, o volume relacionado a esses valores de emenda aumentou muito. Isso. Então, quando a gente estuda isso, Ricardo, você é contra a emenda? Não. Eu acho que ela só precisa ser melhor regulada e, inclusive, ter uma legislação que defina melhor como é que tem que ser o uso dessas emendas. O problema é que quando você aumenta as emendas, eu dei uma olhada hoje, já chegou a 61 bilhões de reais, 62 bilhões. Na verdade, o que é que está acontecendo? Você tem um sequestro do orçamento do Executivo que retira o poder discricionário do ordenador da política pública. Pode acontecer? Pode, mas para qual projeto? A grande questão que a gente tem que colocar, isso a gente colocou não nesse documento, mas em outros documentos que a gente fez, qual é o projeto relacionado a essas emendas para que você tenha rastreabilidade, né? E que você consiga ver a efetividade na condução da política pública. Então, a emenda ela é bem-vinda se ela estiver dentro do ordenamento das políticas públicas, seja ela para educação, para segurança, para saúde. Mas no caso configura completamente. Você não tem um projeto, você tem fatias espalhadas pelo país e cada um executando de acordo com o interesse do político que tem mais força naquele momento. E se o interesse for, por exemplo, as fraudes que estamos vendo que acontecem, é para o desvio do dinheiro público. Isso prejudica a política pública, prejudica o cofre público, o cidadão que não vai receber o atendimento. É porque hoje a gente tem um contexto político, Georgia, que é o seguinte: a gente tem um contexto político que determinados políticos podem ser mais favorecidos em relação às emendas. Mas amanhã pode ser outro contexto. Então o grupo que está hoje achando bom vai achar ruim. E a lei ela tem que tornar imune isso daí. Né? A questão também é o seguinte: porque há uma descentralização, a emenda vai lá para o município. Na verdade, os municípios, eles utilizam bastante emendas porque são os entes mais frágeis do ponto de vista orçamentário. Então não é acabar com a emenda, é transformar aquilo de uma forma eficiente para que realmente chegue à ponta, o município é que sabe da necessidade da população, apresente essa necessidade, agora que os órgãos de controle tenham total condição de rastrear, de fiscalizar, né? E a sociedade ficar tranquila que o dinheiro que está saindo do nosso bolso está sendo bem empregado. Mas isso é só uma notícia ruim para o professor, isso não vai mudar não, vai piorar, porque inclusive o Congresso, a gente viu aí, passou 3 meses brigando com o Supremo porque queria que desse transparência às emendas. Então, não há muita expectativa em relação a esse Congresso, não. Agora, os parlamentares, de uma forma geral, quando eles enviam as emendas, até que se prove que ele teve algum interesse, hoje, por exemplo, saiu uma matéria que um parlamentar enviou uma emenda para pavimentar na frente do prédio dele, um prédio milionário e tal. Até que prove que ele tem um interesse mais direto naquilo, ele não tem culpa de uma fraude como essa. Vocês identificaram algum tipo de envolvimento de parlamentares ou ficou mesmo com a execução por parte dos municípios? Não, aí são os ministérios públicos que vão fazer essa questão da conformidade ou não do uso do recurso. A gente vai até o ponto que é a parte da nossa pesquisa, mostrar que existe uma coincidência muito forte entre o aumento significativo desses, principalmente do orçamento secreto RP9, porque antes já tinha, mas depois do orçamento secreto aumentou significativamente esses procedimentos que não conseguem ser justificados pela capacidade
capacidade técnica, pelo número de recursos humanos que o município tem. E a margem e a matriz de risco que nós colocamos, Túlio, só para você entender, é se o município fez o tamanho da população mais 50%. Ou seja, elevada a régua. A régua é muito elevada, justamente para que não incorresse da gente estar apontando ali, por exemplo, um município ou outro que de repente poderia ter feito os procedimentos e não fizeram. Eu vou pegar aqui pressão arterial. Né? A gente teve municípios que eles chegaram a fazer em toda a população de 6 mil habitantes, eles chegaram a fazer 320 vezes. Não, foram 2 milhões, não, desculpa, um município de 6 mil habitantes, eles fizeram 2 milhões e 200 mil aferições de pressão arterial. É mais de 320 e poucas vezes por pessoa. É muito cuidado. Todo dia estava aferindo. Todos os dias, só que o município de 6 mil habitantes, ele só tem uma unidade básica de saúde. Como é que essas pessoas, se você levar 10 minutos para fazer uma aferição, porque o paciente tem que descansar um pedaço e tudo mais, como é que você daria conta disso? E olha que pressão arterial, ela não é uma atividade que é remunerada. Que tem custo, exatamente. Mas e como lá planeja expandir essa linha de pesquisa e colaborar com as instituições que estas sim sejam responsáveis pela identificação das fraudes e tenham a possibilidade de punição e evitar que o dinheiro público seja utilizado dessa forma, fruto de corrupção? Por exemplo, esse sistema que vocês desenvolveram, é possível que esse sistema ele seja utilizado pelos órgãos de controle? Isso. O desenvolvimento da tecnologia, ao final do projeto, ele deve ser incorporado no Ministério da Saúde, no órgão dentro do Ministério da Saúde que é responsável pela auditoria interna. Como se trata de uma cooperação técnica, as outras instituições, inclusive o Tribunal de Contas do Estado também participa, poderão se beneficiar do uso desses dados. Mas qual é o grande ganho dele agora, Ana? É que auditores, você imagina que você tem o Ministério da Saúde, o orçamento é 200 e poucos bilhões de reais. Como é que com 400 auditores você vai conseguir auditar 200 bilhões? Então, precisa de 5.570 municípios. Como é que a gente vai fazer isso? Precisa de ferramenta tecnológica. Então, o objetivo dessa ferramenta é criar, que nós chamamos de trilhas de auditoria. Então, essa trilha para olhar procedimentos é uma delas, órtese é outra dela, oncologia é outra trilha. Então, o auditor, quando ele quiser, ele vai clicar no botão, o sistema vai rastrear no Brasil todo. Cirurgias, procedimentos, tratamentos oncológicos, medicamentos, tem muita fraude na questão de medicamentos também no Brasil todo. Que faz esse mesmo comparativo, né? A população tomando X medicamento não que só não isso, bate, ele olha inclusive para quadros societários. Se tem pessoas que fazem parte de quadros societários que estão fornecendo para o estabelecimento onde eles atuam. Cruzamento dos dados. A gente fez recentemente uma matéria no Diário do RN com uma cidade pequenininha que estava num volume assim de bezetacil gigantesco, que é um antibiótico fortíssimo que não dá para todo mundo tomar. Já. Professor, eu queria que o senhor falasse só um pouco mais sobre a questão de órtese e próteses, que é outra situação também, que tira dinheiro público e prejudica quem realmente precisa. E há um custo muito alto. Um custo muito alto. Envolve aí, minha pergunta direta, envolve o profissional, o médico que ele prescreve sem ter a necessidade, envolve gente da prefeitura, envolve também a empresa que vende? Envolve vários atores aí, né? Não só agentes públicos, no caso municipais, profissionais de saúde, inclusive advogados também, e principalmente a indústria que fornece esses equipamentos, são equipamentos de altíssimo valor. Um estudo que foi feito nosso lá para trás, acho que 2014, já mostrava que aqui no estado, por exemplo, algumas órteses dessas próteses que precisavam somente de 40 parafusos, estavam sendo colocados mais de 80 parafusos. Isso gerou, até hoje ainda tem auditoria acontecendo. Então você imagine você ter um monte de equipamento no seu corpo que você não precisaria colocar. Então esse tipo de estudo ele é muito bom para quê? Não é para ser punitivo, é para permitir que a gente consiga fazer análise antes que o problema aconteça. Porque depois que o problema acontece, você não tem mais o controle, né? Mas esses 40 parafusos a mais eles colocam mesmo no corpo ou só pagam? Pagando. São pagos. Só mais um detalhe, já que menos mal para quem recebe a placa. Mas de todo jeito, você está colocando uma quantidade enorme de peças de outras peças. E às vezes coloca sem necessidade também. O senhor citou aí advogados, eu tenho informação de que nessa situação de fraudes de órtese e próteses, envolve também judicialização de situações. Isso foi visto também? Esse é um outro trabalho que a gente está fazendo, porque são várias frentes de estudo. Um outro estudo que a gente faz é a judicialização, né?
Aqui a gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai falar de judicialização. A judicialização, ela é importante, é uma ferramenta de proteção do cidadão para que o Estado não viole seus direitos. Por que tem muita judicialização? Tem muita judicialização porque existem vazios existenciais, existem vazios do Estado. Agora, nesse bolo da judicialização, existem também outros problemas relacionados a indústrias e uma série de outras coisas.